vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo. Isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bodhisattvas, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma sagrado. Namu Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado pela participação neste culto noturno de hoje. Caiu bem no dia 13, o dia do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. E é um culto conjunto, então. Orações fervorosas, Nichiren Dai Bosatsu, nosso culto noturno e catequese budista, a primeira do mês de agosto também. Acho que a partir do mês de março que nós começamos a catequese, né? Depois que havíamos pausado por mais de 2 anos. É só começar, né? Começamos em março, já agosto. São apenas 2 vezes por mês, mas vale a pena. E isso tem virado um acúmulo para todos nós, principalmente num período importante como esse, que antecede os nossos 80 anos, e de maior dificuldade na participação, que as pessoas, até mesmo de outras cidades, podem participar online, tem valido bastante a pena também. Mas o importante, como fizemos as preces, né, orar para aprender, para poder colocar em prática. Não é acúmulo de conhecimento. O tema de hoje da nossa catequese budista é conduta religiosa. Vamos ao verso que fundamentará do começo ao fim a nossa prédica de hoje. Vamos abrir o livro de versos na página 216, verso 1544. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Gokyo Kani Shinjin no Yoasa Tsuyo Sawa Koto no Hani Araware Shosani Miyuru Mono Nari Shinjin no Yoasa Tsuyo Sawa Koto no Hani Araware Shosani Miyuru Mono Nari. A maior ou menor intensidade da fé transparecerá nos atos, nas palavras e nos gestos. A maior ou menor intensidade da fé transparecerá nos atos, nas palavras e nos gestos. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina sobre a importância de demonstrarmos, através de tudo que falamos e temos como atitudes, a nossa fé, estar presente em tudo isso. Nós budistas, comparativamente, somos muito mais exigidos pelas pessoas em questão de paciência, disciplina, humildade, benevolência. Muitas vezes, em alguns casos, a gente vê as pessoas perguntarem: nossa, vocês agem assim? Bem que eu pensei que havia um diferencial. A prática budista exige isso de vocês, não é? Então, quando nos deparamos com situações drásticas, perigosas, de raiva, de desequilíbrio, tem que lembrar quem nós estamos representando, que estilo de prática nós devemos expor. Sempre que conseguimos proceder dessa forma, estaremos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Eu mesmo, particularmente, já ouvi várias vezes: nossa, como que você é monge desse jeito? Pensei que fosse mais calminho, bem mais antigamente. Pensei que fosse assim, pensei que fosse assado. Pensou certo. Só que eu agi errado. Erramos muitas vezes.
Mas quando alguém nos orienta dessa forma, é preciso aprender, tomar consciência e retomar a prática dos ensinamentos. A gente precisa demonstrar nos nossos atos, gestos e palavras aquilo que nós aprendemos pela prática da fé. E nesse quesito conduta religiosa, o respeito é o que permeia todos os ensinamentos. Tem muita coisa que não dá para ensinar, são muitos detalhes. Mas havendo respeito, a pessoa não precisa nem aprender. Ela vai, de alguma maneira, saber se lapidar e proceder corretamente, também vendo o exemplo das outras pessoas. Se prestarmos atenção, todas as citações e enunciados que nós fazemos durante o culto, começam com respeito e veneração perante, com respeito e veneração, com respeito e veneração. Até mesmo no primeiro lema que nós pronunciamos, eu vos respeito profundamente. Então, essa não só palavra, como conduta, permeia tudo aquilo que nós fazemos, né? E pode-se dizer que na prática budista nós só temos duas regras. A primeira regra é respeitar. E a segunda regra é não esquecer a primeira. Quer dizer, incorpora tudo. Pode estar fazendo, sabendo, sentindo, seja lá o que for. Se isso não for traduzido dessa forma, não corresponderá a uma verdadeira fé que nós aprendemos a partir do Dharma Sagrado, Nam-myoho Renge Kyo. Mas como que nós aprendemos a respeitar? Por aí afora, essa palavra também é muito utilizada em todos os segmentos, isso é ensinado. Mas por que as pessoas não conseguem tanto colocar em prática? Porque querem fazer diretamente. Quando pronunciamos, eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, eu estou prometendo ao Dharma Sagrado respeitar você. Eu estou contemplando dentro de você a natureza búdica, um ser iluminado, que ainda não atingiu a iluminação. Mas aí, se eu for esperar atingir a iluminação para começar a respeitar, aí que nunca nada vai acontecer mesmo. Então, em primeiro lugar, o meu respeito ele é direcionado ao Buda, ao Dharma Sagrado, à imagem sagrada. E dentro dessa devoção, demonstração de respeito e treinamento, eu vou aprendendo por tabela e por dever também, em nome do Dharma Sagrado, a direcionar esse mesmo respeito às pessoas, porque todas as pessoas, por sua vez, podem se tornar veículos de propagação do Dharma Sagrado. Então, a conduta religiosa, ela deve ser baseada no respeito. Sempre que começamos o culto ou nos colocamos de frente ao altar sagrado, nós colocamos dessa forma, né? Essa postura é chamada de gassho, né? Postura de devoção, as mãos juntas. Essa postura ela é visível, é exemplar, né? Ao entrar no templo, né? Ali logo na entrada, a primeira coisa que a gente faz é cumprimentar. A gente não entra assim, a esmo, como se estivesse entrando no shopping, na oficina, em qualquer lugar. Entrou na porta ali para dentro. Quando se encontra com alguém, ou a gente se curva respeitosamente, ou mesmo que levemente, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Tudo isso é demonstração de respeito e demonstrar que estamos contemplando a natureza búdica existente dentro daquela pessoa. Na verdade, essa prática do gassho, né, é uma prática simplificada, né, e adaptada à nossa era. Na era de Buda e logo na era
imediatamente pós-Buda, essa prática era bem mais difícil. Vamos assistir um vídeo que diz respeito a esse gacho, essa postura de devoção, na sua prática completa, que é chamada de prostração, em que as pessoas vão caminhando e se prostrando até chegar ao local do Buda para tocar os pés dele. Essa é a mais sublime demonstração de respeito que os antigos tinham e que em alguns países ainda no Oriente isso é praticado. Os tibetanos ainda hoje, eles procedem dessa forma, chamado em japonês de Gotai Tochi. Começa a pessoas se levantam, as mãos sobre a cabeça, se curvam e na frente estendem como se estivessem tocando nos pés de Buda. É a parte mais inferior do corpo de Buda. Pelo menos aquela parte me permita-me tocar como demonstração do meu respeito e devoção. Eles faziam isso até chegar no templo, não é de carro, com ar-condicionado, bonitinho, não. Eles demonstravam esse estilo de prática por quilômetros, muitas vezes centenas de quilômetros. Mas nos dias de hoje isso é impraticável, acaba se tornando uma automortificação, e se não é uma prática que todos podem realizar, que não é para todos, então não é primordial. Tá? Por isso que os grandes mestres adaptaram a nossa era simplesmente com essa parte mais importante, que é a parte da postura de devoção do Gassho. Mesmo no budismo primordial, em países lá do Oriente, como é no caso da Sri Lanka, como faz parte da cultura deles, essa prática um pouco mais simplificada, só do tocar nos pés, ela ainda é seguida, mesmo no budismo primordial, pois faz parte da cultura daquele país. A Sri Lanka é um país ao sul da Índia e tem um formato de lágrima, né? Eles lá dizem, é uma lágrima de Buda, uma lágrima que o Buda derramou se tornou nesse país Sri Lanka. É um país budista e quando eu estive lá alguns anos atrás, nós que não somos acostumados, né, aqui no Brasil, agora não pega mais na mão, né, a gente está mais no estilo primordial mesmo. Antes era tosaimasu, pegava na mão, apertava, abraçava, e aí, agora está mais universal, mais de fato ao estilo budista. Mas lá na Sri Lanka, quando o culto termina, os fiéis fazem fila, independente de idoso, média idade, jovem, criança, termina o culto, eles fazem fila, atravessa lá pela porta. E o sacerdote e o monge celebrante fica no centro, aqui assim, e eles vêm fazendo fila, disputando a fila, um querendo quase que passar na frente do outro, para chegar na frente, se curvar e tocar nos pés, cumprimentar e sair alegremente. Fizeram isso comigo lá. Pela cultura a gente não se sentiu muito bem, mas eu perguntei para o monge de lá, falei, aceite essa demonstração de respeito. Não é para você que eles estão fazendo para você como discípulo e representante do Buda. Então, quem recebe deve aprender com aquela pessoa que está oferecendo também. Existem várias situações que nós podemos demonstrar de alguma forma o nosso respeito, né? E isso existe e é possível em todas as situações, né? Em japonês, esse respeito é chamado de ouyamai, né? Em português, respeito, devoção. Permeia
todos os ensinamentos. Hoje eu selecionei alguns versos que constam essa palavra respeito e devoção, através dos quais nós podemos aprender um pouco mais também. Vamos a um verso que consta dessa forma. Se prestar a devoção como realmente vivo, perceberá que o Myoho é o próprio Buda. Se prestar a devoção como realmente vivo, perceberá que o Myoho é o próprio Buda. Verso do grande mestre Nissen Shonin. Até mesmo, quando pronunciamos algum verso, alguma citação, algum trecho do sutra, e isso é característico do budismo primordial. Pode ir em qualquer segmento, não vai ver. O monge vai estar pronunciando, alguém vai estar fazendo a leitura, e o pessoal vai estar assim. No budismo primordial, é só falar Gokyo Kani, verso. O pessoal pode estar lá meio assim, opa. Enquanto o monge está explicando, está fazendo a sua pregação, não há necessidade. Mas quando recebemos as palavras douradas de Buda e dos grandes mestres, imediatamente já é um hábito demonstrado. Eu estou entendendo? Não sei. O respeito permite a incorporação daquele ensinamento. Se prestar a devoção como realmente vivo, perceberá que o Myoho é o próprio Buda. Pelo respeito que nós demonstramos, para quem está vendo, a pessoa precisa entender assim. Nossa, tem a imagem sagrada, tem a estátua sagrada do Nichiren Dai Bosatsu. Nossa, para ele está vivo mesmo, E não é porque eu acho, está de fato. A minha fé sendo fraca, eu nunca vou conseguir enxergar isso. Mas demonstrando respeito assiduamente, constantemente, eu vou conseguir enxergar, de fato, o Buda vivo ali. Que, na verdade, é o Buda interior meu que está ali. O meu ser, por completo, se encontra dentro da imagem sagrada, do Dharma sagrado, Namu-myoho Renge-kyo. Vamos a mais um verso que diz respeito sobre isso. Aquele que souber respeitar o soberano, os mestres e os pais, tornar-se-á um ser humano que abrirá a visão espiritual. Aquele que souber respeitar o soberano, os mestres e os pais, tornar-se-á um ser humano que abrirá a visão espiritual. Mais um verso do grande mestre Nissen Shonin. É uma condição respeitar as pessoas. O soberano é o Buda primordial. Os mestres, aqueles que nos transmitem os ensinamentos. E os pais são aqueles que nos conduzem, nos oferecem os ensinamentos e nos acompanham no dia a dia. Se não demonstrarmos o devido respeito a essas pessoas que nos sustentam de todas as formas, quem você é então? Afinal, em que tipo de pessoa você quer se tornar? Somente por essa demonstração poderemos abrir a nossa visão espiritual, nos tornarmos um ser humano iluminado. Mais um verso do grande mestre Nissen Shonin que diz respeito a isso. Se não pensa no Sutra Lotus como realmente o Buda vivo, inicialmente aprenda a imitar atos que demonstrem respeito. Se não pensa no Sutra Lotus como realmente o Buda vivo, inicialmente aprenda a imitar atos que demonstrem respeito. Esse verso, ele é mais voltado para quem não consegue, para quem tem mais dificuldade. Mas eu não consigo. Respeitar o próprio Buda é fácil, é o iluminado. Respeitar as pessoas respeitáveis é fácil, mas respeitar as odiáveis, aquelas que eu não engulo, que não desce, que só de ver já ataca, é exatamente isso. Faça como quem consegue.
É por esse treinamento, imitando as pessoas que a gente consegue, que a gente respeita, é que a gente vai aprender. Inicialmente, aprenda a imitar atos que demonstrem o respeito. Ah, mas eu acho que não adianta fazer isso se você tem ódio no coração. Pelo contrário, tudo que é bom, faça, que vai transformando aquilo que não é bom. De dentro para fora, de fora para dentro. Se deixar o coração, o sentimento desvairado ditar as regras, aquelas 2 primeiras regras serão quebradas rapidamente. Qual que era mesmo? Respeito em primeiro lugar. E a segunda regra, não esquecer a primeira. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de um monte de coisa, mas não justifica a falta de respeito, a nossa demonstração de devoção. Existem pessoas muito respeitosas, e são nessas pessoas que nós precisamos nos espelhar, pois maus exemplos estão cheios e a tendência é de nos infectarmos facilmente. Infelizmente, esse é o perfil. Pela nossa imperfeição, pela nossa dificuldade, falta de respeito que existe lá dentro também, acabamos mais se espelhando em outras pessoas do que naquelas que verdadeiramente deveríamos nos espelhar constantemente. Tem um ditado popular que diz da seguinte forma: as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Tem tantos bons exemplos para seguir. A gente sabe o que é bom e que faz bem, mas faz questão de dizer, mas eu não consigo, não desce. Mas a raiva, o rancor, quando sabe que outra pessoa está fazendo coisa que não é exemplar, acaba se associando, acaba se espelhando, mesmo sabendo que é errado, com a maior facilidade, porque acostuma, tal como se acostuma a um mercado de peixe. É forte, principalmente depois, no finalzinho do dia, cheira mal, mas para quem está ali acostumou com o cheiro, já com o fedor. Acontece a mesma coisa se, ao invés de nos espelharmos em pessoas respeitosas, demonstrando também o respeito, ficarmos convivendo com pessoas desrespeitosas. Devemos dar, na verdade, o exemplo. Mas no templo, no terão, qual seria o procedimento, a demonstração de respeito? Desde o primeiro momento que nós entramos no templo, já começa essa demonstração, treinamento de respeito. E depois que saímos, tem que mostrar que o treinamento valeu. Ali na porta da entrada, tem a entrada da nave, depois tem essa divisória do escritório para cá. Chegou ali, ao entrar, eu já cumprimento. E ao sair também, eu cumprimento. Já vi gente, pessoa de idade, sair por esquecer de cumprimentar, ter ido até a esquina lá de baixo e voltar. E eu acabei perguntando, mas a senhora voltou por quê? Não, é que eu esqueci de cumprimentar, isso me pesou. Nossa, aprendi, nunca mais esqueci também. A gente cumprimenta ao entrar e ao sair também. E quando a gente entra, se a gente está de chapéu, está com boné, está com gorro, essas coisas, também normalmente a gente tira, a não ser que seja por uma situação particular necessária. Normalmente, isso é etiqueta, Antigamente nas casas, quer ver, tinha uma foto de um cabideiro, Esse não sabia o nome, cabideiro espinha, Vende por aí às vezes, o pessoal sai vendendo na rua, Ficava sempre atrás da porta, logo na entrada da casa. Ou seja, a pessoa volta da rua, com chapéu,
com sobretudo. A primeira coisa que ela faz é tirar, pendurar ali, tirar o sobretudo, pendura e entra na casa, né? Em festas chiques também, na entrada, tem lá, né? Na recepção, você entrega o chapéu, seu casaco, aí pega o número lá e ninguém entra para mostrar, eu tenho, não. Você tira ali. Então, não é um quesito oriental, né? Faz parte da etiqueta ocidental também, e dentro do templo mais ainda. Então, esses cuidados fazem parte da nossa demonstração de respeito. A postura ereta, nós aprendemos sobre isso também, postura ereta, olhos bem abertos, né, visualizando a imagem sagrada. Quando se diz postura ereta, naturalmente, não dá para manter uma postura ereta com as pernas cruzadas, né? Cruzar as pernas no mundo ocidental parece que é uma etiqueta também. Às vezes as mulheres cruzar a perna, bem à vontade, confortável. Até os repórteres, né? Quando dão entrevista, coloca a perna, Bom Dia Brasil, a sola do sapato voltado para a câmera. Isso, em países orientais, é impensável. Para eles é uma tremenda falta de respeito, né? Você mostrar a sola do pé para a nação inteira, ficar relaxado demais, já não caracteriza muito o respeito. Então, aqui no templo, quando a gente aprende postura ereta, não dá para ficar ereto com a perna cruzada. Então, pelo menos nesse momento, a gente mantém uma postura. Pode perguntar até para fisioterapeuta se é uma postura que faz bem para a coluna. Não faz, né? Fica tudo torto assim, ó. Descontrai um pouco, né? Pode ser. Mas bem, né? Não deve fazer tanto. Orar em voz alta faz parte da etiqueta também. Não ficar conversando, né? Durante quer sair, quer conversar, sai. Hoje em dia faz parte da etiqueta também, já colocar o celular no modo silencioso, né? No modo silencioso, às vezes toca, escapa, não tem problema, ninguém vai dar bronca, né? Isso aí é hábito que cada um vai criando, né, para demonstrar o respeito. Tocou, não tem problema. Aconteceu, a gente vai aprendendo. E a gente não fica pegando no pé de ninguém, né? Por quê? Basta um olhar como que o outro está procedendo. Tudo que a gente faz aqui no altar sagrado é o exemplo que nós estamos dando. E muitas vezes, até mesmo os fiéis sugerem: olha, Odoshi, não seria bom fazer assim, fazer assado? Opa, que bom. Quer dizer, não há algo definido. Se for para melhorar, ótimo, é para ontem. Mesmo em casa também agora, pelas participações online. É muito fácil a pessoa estar no sofá, sentado, deitado, está na frente da televisão, está na frente do celular, né? Pode ser muito mais fácil a pessoa ficar muito mais à vontade do que estaria no templo, né? Mas é importante, nesse momento, a gente, o máximo possível, se demonstrar respeitoso. Quando participamos no templo também, nós trazemos as doações, existe as oferendas, as ofertas que fazemos aos sacerdotes, né? Vou trazer oferenda, vou trazer ela limpinha de casa, né? Não trago do jeito que eu peguei, não me passa um paninho, porque vai para o altar, né? Que mais? Vou fazer a doação, vou procurar fazer a primícia, em vez de fazer a sobra, não importa a quantia, vou separar essa parte, está separado, né? Vou fazer a doação, né? Bom, ofereço lá. Vou fazer a oferta ao sacerdote, até trouxe aqui assim, tem um dinheirinho, né? Até a doação que eu faço, né? A oferta que eu faço, ela não pode estar assim, tudo amassado. Pega o envelope lá, está lá assim, você abre, ele cai. Tem que estar bonitinho, estendido, bonitinho, colocado, né? Algumas pessoas que eu conheci no Japão, em alguns lugares, eles faziam questão de guardar aquelas notas mais novas. Para nós aqui eu vou fazer, eu dou. Totalmente diferente o sentimento. Pode ser a mesma quantia, né? Pode ser a mesma quantia. O sentimento, né, que eu ofereço é outro. A lapidação que vai me trazer é outra. O cuidado que eu aprendo com isso perante o altar sagrado e que eu vou levar
para as outras extensões da minha vida é gigantesco. E várias outras práticas que existem que fazem parte desse nosso aprimoramento espiritual. Hoje em dia passa na televisão, respeito acima de tudo, eu exijo respeito, isso, aquilo, outro. Respeito não é algo que se exija, é algo que se oferece e se recebe por ter oferecido exaustivamente. Mas ninguém consegue oferecer respeito exaustivamente sem treinar, ter um alvo sagrado, sublime, em que eu possa, pela prática totalmente física, mental e sentimental, me treinar para poder fazer isso. Então, o devido respeito, eu só posso aprender pela prática da fé, estando em dia com a prática da fé, eliminando o meu karma negativo e estar participando de uma academia, que é um templo espiritual, que me cobra isso, que me estimula isso, que cobra aquilo que eu deveria estar cobrando de mim. Tudo de um modo positivado e natural, pois está de acordo com aquilo que há 3.000 anos já é feito. Hoje é dia 13, Oferecemos as orações ao grande mestre em gratidão ao grande mestre Nichiren Daibosato. Ele nasceu há 800 anos atrás e faleceu em 1282, na Idade Média. E ainda hoje, os templos mensalmente celebram um culto na sua data em demonstração de respeito e gratidão. Para ver como essa é uma raiz forte que sustenta, abastece e nos protege. Fazendo disso uma prática constante, certamente vamos acumular cada vez mais virtudes e recebermos as bênçãos. É o que transmite o ensinamento de hoje e corresponde ao tema da nossa catequese, conduta religiosa. Vamos pronunciar mais uma vez o primeiro verso. Página 216, verso 1544. Yueni Gokyoka ni Shinjin no Yoasa Tsuyosa wa Koto no Ha ni Araware Shosa ni Miyuru mono nari Shinjin no Yoasa Tsuyosa wa Koto no Ha ni Araware Shosa ni Miyuru mono nari. A maior ou menor intensidade da fé transparecerá nos atos, nas palavras e nos gestos. A maior ou menor intensidade da fé transparecerá nos atos, nas palavras e nos gestos. Honmon Happon Shoken Jogyo Shode Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo Namyo Horenge Kyo.